Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana comigo. Eu sou tão acostumado a falar toda terça comigo, mas eu não estou lançando mais as terças, então você já sabe, se em algum episódio eu falei terça e você está ouvindo esse episódio na quarta ou na quinta, é isso aí. Estou compromissado com vocês a lançar um episódio por semana e não mais as terças, porque, por conta dos rolês da vida, às vezes não consigo, não dá tempo de editar, enfim. Como eu faço tudo nessa casa, às vezes não dá. E é isso. Obrigadão, quem curte, quem compartilha, quem divulga. Quero convidar você que está ouvindo a gente pelo Spotify para dar 5 estrelinhas lá, que ajuda pra caramba a divulgação, não custa nada. É rapidinho. Se você está ouvindo no Deezer ou no Amazon Podcast, na Apple Podcast, também favorita lá pra gente, que ajuda bastante. Eu quero falar do livro que está saindo do forno agora, O Próximo Vento Nos Levará para Casa, do meu querido amigo Rafael Ferreira de Abreu, carioca, que está lançando pela Urutau. Estou mostrando a capa aqui para nossa convidada, você de casa não está vendo, mas o livro é muito lindo, o Rafael é um talento, ele tem poesias bem bonitas, terminei de ler hoje. Fica a dica aí, quem quiser conhecer o Rafael, super ativo nas redes também. Esse livro pela Urutau. Surdo às razões do tempo e da fortuna, achar sem nunca achar o que procuro. Exilado na gávea do futuro, mais alta ainda do que no passado. Quero começar o nosso papo com um trecho desse poema chamado Portugal, do poeta português que eu tanto gosto, Miguel Torga, e apresentar a nossa convidada, que é poeta, que é atriz, que é dançarina, que é cantora, que é escritora, que transpira arte no olhar, na voz, em todas as profundidades que a arte permite transbordar e que eu tenho o privilégio danado de poder trocar ideia, de ser amigo, de ser contemporâneo, de já ter lançado um livro junto, inclusive. Ela que é autora dos livros Outono Azul Sul, do Tesserato, está lançando um livro que chega com tudo, A Tela Finalmente Escura, da editora Kafka, isso, né? Seja bem-vindo, Isso, minha querida amiga, tudo bem? querido, muito obrigada mais uma vez aqui no Rabiscos. Estou muito, muito feliz. Já é sócia mesmo aqui, você nunca me fala não, você está sempre disposta a falar com a gente, e eu te agradeço muito por isso. E aí, tá chegando com um livro novo, um livro que, como você me disse, não é um livro de poesia, propriamente dito, mas é um romance com poesia, e tem também ilustrações, tem imagens. Quero que você conte um pouco, antes da gente falar um pouco da sua trajetória, para quem não te ouviu nos outros episódios, mas eu quero começar por ele, A Tela Finalmente Escura. O que que sai daí nesse tempo? Então, na verdade, dizer que não é um livro de poesia é uma coisa muito nova, assim, para mim. Até, sei lá, há uns dias eu diria que é um livro de poesia, mas pensando mais sobre o livro, assim, olhando para ele, né, já como uma coisa passada, eu comecei a perceber essa diferença, porque na verdade ele é uma história, é uma só história contada, atravessada, melhor dizendo, com diferentes linguagens, né? O poema é uma das linguagens, tem poemas, mas tem prosas, tem contos, tem muita fotografia minha, tem até pintura, tem a trilha sonora do livro, como nos outros. Este também tem a sua, já está disponível no Spotify. E todas essas linguagens, de alguma maneira, elas trazem um novo olhar, um novo ângulo, um novo recorte dessa história que acaba tendo que ser montada como um quebra-cabeças. Então, não é um romance também, digamos, convencional, tradicional, mas também não é um livro de poesia em que tu possas abrir uma página e ler. Quer dizer, ele não vai ter essa independência em cada uma das composições. Ele é realmente para ser lido como se fosse um romance, e eu realmente comecei a vê-lo assim, um romance que se fez à minha revelia, porque eu não sou romancista, não tenho a menor pretensão nem vontade de escrever um romance, mas acaba que ele se escreveu
ele escreveu-se enquanto romance e mesmo os contos, porque né, o livro ele está estruturado de uma maneira que uma das partes, que cada parte eu chamo de poema, né? São grandes poemas, digamos assim. E uma delas são 4 contos, que esteticamente podemos dizer que são contos. Tudo o que eu escrevo é poesia, por isso que eu digo, é poesia, é romance, mas é poesia, porque eu não sei escrever senão poesia. E nesses contos também, embora eles tenham personagens com nomes diferentes, contextos diferentes, lugares diferentes, parece que são histórias independentes, mas na verdade elas são diferentes momentos psíquicos de um mesmo sujeito. Então, simbolicamente, elas também estão a contar pedaços da mesma história. E eu percebi isso recentemente, que não, ele realmente, e a própria editora Kafka também embarcou nessa, e na própria página do livro no site, ele está como romance, e foi quando eu vi isso lá que eu, ok, então eu preciso começar a elaborar dessa maneira, porque né, temos que rotulá-lo de alguma maneira, né, os livros. Isto só tem que ser aqui. O mercado é cruel com essas coisas. Você tem que Mas arrumar um ele, pseudônimo agora para Kali romancista. não, não, romancista à revelia. É. Enfim, eu estou curiosa para saber o que é que os leitores também me vão dizer, né, sobre isso, sobre essa questão do género, se vão ler mais como poesia, ou se vão ler mais como um romance, ou sei lá como o quê. A editora disse deu um termo interessante, assim, livre instalação. Acho que também pode, enfim, pode E é definir um poético pouco. também, né? É, é porque na verdade, é um livro muito vivo, assim. Eu acho que é o meu livro mais vivo. Ele foi escrito entre 2020 e 2023, a partir de uma situação muito, muito forte enfim, que eu estava a viver na minha vida, pessoal, claro, a poesia é isso. E ele foi, e é exatamente essa história que foi sendo elaborada a partir do início, a forma como ela foi sendo atravessada, a forma como ela foi tentando ser finalizada e as voltas, as atualizações desse passado, né? Porque o passado também se vai atualizando e se reentendendo. Então, é um livro que assim, não sei se é bom, não sei se é mau, mas é um livro muito vivo, verdadeiro e honesto, porque ele foi realmente uma necessidade, assim, não foi nenhuma intenção de estou a escrever um livro. O Tesserato foi mais isso, eu sentia que eu estava a escrever um livro, que eu precisava falar sobre algo, algo que eu estava ali a tentar descortinar naqueles poemas, em todos eles, também sobre uma coisa. Mas este não, eu simplesmente eu precisava sobreviver, eu precisava respirar. E assim como eu, em determinado momento, fui para Portugal, passei 7 meses lá, durante o tempo em que eu estava a viver o livro, né? A viver, escrever o livro, assim como eu olhava os crepúsculos e os rastros dos aviões e as luas, eu escrevia. Então era mais uma forma de aprender a expirar, aprender a soltar. E a tela finalmente escura, né, é esse lugar em que conseguimos finalmente apagar um projetor, né, que está a projetar coisas numa tela, né? E no momento em que tu decides apagar esse projetor, a tela fica escura. Então, o que aparecer ali é de verdade, já não és tu que estás a projetar. E isso surgiu num dos poemas, e isso eu falei, é isso, esse resumo exatamente, que é um livro sobre o fim da ilusão, o fim das ilusões, né? Esse caos entre o que é luz e o que é ilusão, enfim. Então, é um livro de cura. Sabe que De, o seu título dialoga muito com o título do meu livro, né? O meu é Depois que as Luzes se Apagam. nossa, incrível, Então, verdade. eu tenho um pouco dessa interpretação também, porque o meu livro se passa num ambiente circense também, né? Então tem toda essa
essa ilusão acabando depois que as luzes se apagam. Acaba, né? É. Exatamente. Cali, os seus livros são muito vivos. Você fala, eu te conheço há 4 anos. Isso. Quando a gente lançou o livro junto, você lançou Outono Azul, que foi meu primeiro contato com a sua poesia, e ele é um livro extremamente vivo. Eu sou apaixonado, né, nessa imagética do livro, sabe? Ele é um livro que, para mim, me pegou muito, assim como Tesserato, né? Apesar de você falar isso, né, que você sentou para falar sobre alguma coisa, Tesserato também tem sua assinatura muito própria, né? Eu gosto do jeito que você vê a vida, não só como poeta, como amiga também. Todas as vezes que a gente conversa, a gente consegue ter um encontro poético, ainda que falemos sobre coisas banais. Eu acho que isso é uma característica muito bonita sua, que é essa simplicidade poética também, e não a simplicidade no sentido raso, mas a simplicidade profunda que toda poesia devia ter, né? Não uma poesia ególatra ou algo no tipo. E para o pessoal que está te conhecendo agora, eu queria perguntar para você um pouco dessa sua relação Brasil-Portugal. Você escreveu esse livro aí em tempos, pegou um pouco de tempos pandêmicos também, você ficou lá em Portugal, né? Você falou que teve algumas coisas pessoais. Como que é dialogar Brasil e Portugal com você? O quanto isso interfere nas suas obras, nas suas leituras também? Você que também é um pouco romena também. Queria que você contasse Uhum. um pouco a sua história para o pessoal que não te conhece, quer te conhecer. Bom, então eu sou portuguesa, como já se percebeu, não é? Estudei na Roménia no último ano de Direito, fiz essa loucura de estudar Direito na Roménia sem saber romeno. Acabei por aprender, acabei por me tornar tradutora de romeno, literária inclusive, e depois voltei para Lisboa e, enfim, o Rio de Janeiro sempre esteve no meu imaginário, sempre esteve assim na minha alma e eu, de alguma maneira, tinha como destino isso, o Rio, o Brasil. E em determinado momento da minha vida, enfim, uma paixão também me trouxe para cá e a própria paixão pelo teatro, que era isso que eu primordialmente vinha fazer aqui, estudar teatro e largar a vida de jurista em Lisboa, que era o que eu Entendo, fazia lá. tipo, Trabalhava na área de direito, da imigração, enfim, e larguei tudo e vim estudar teatro. E eu, assim, nunca tinha pensado publicar nada na minha vida, poesia, eu queria ser atriz e pronto. Mas sempre escrevi muito antes de ser atriz, desde sempre escrevi poesia. A minha poesia mudou muito com essa vinda para o Brasil. Eu acho que não só por isso, mas também por isso. Assim, a minha poesia em Portugal era mais, eu acho que menos viva, exatamente. Era mais formal, escrevia sonetos, tinha muito essa influência dos poetas portugueses do século XIX, século XX. E aqui no Brasil eu comecei, até né, pelo teatro, comecei a viver mais pela cidade e comecei a minha poesia começou a ser mais da observação mesmo, do pé no chão, das coisas simples, como tu dizes. E de repente uma poça d'água vira uma reflexão sobre a vida, sobre o estar aqui, sobre o que é estar aqui, enfim. Mas sempre partindo de algo que eu estou a ver, que eu estou a perceber, e não um exercício técnico como era lá em Portugal. Portanto, que essa poesia desses tempos portugueses eu nem pretendo nunca publicar. Não, então, assim, eu costumo dizer que Portugal é a poesia e o Brasil é a licença poética. Então, Portugal formou-me naquela, digamos, como se fosse o balé da língua, né? Aquela a formalidade e essa riqueza da língua, da linguagem, mas o Brasil trouxe-me essa soltura, essa liberdade, essa esse experimentação samba. samba. Então foi quando eu juntei o samba com o fado que eu ganhei mais o que eu sou hoje, né? Então hoje eu posso dizer que eu não sou nem só portuguesa e também não sou brasileira, eu sou um Atlântico aí. Inclusive pedi a minha naturalização brasileira agora. Você tirou? Já pedi, já tenho Ah, direito. pediu coisa boa. É uma coisa importante para mim, assim, porque eu sinto-me brasileira, né? Então, é algo que eu acho que faz todo sentido, até porque talvez eu volte para Portugal.
Não sei. Eu sinto-me numa fase muito livre da minha vida, em que até há pouco tempo eu tinha ideias muito rígidas sobre o que eu precisava para ser feliz. Eu precisava estar no Rio, no Brasil e, enfim, viver da arte. E hoje em dia eu já estou completamente desapegada de qualquer ideia, assim. Eu só quero conseguir o maior luxo de todos, que é a simplicidade, justamente. Simplicidade de estar bem aqui e agora. Então, e também ouvir, né, os sinais enfim, da vida mesmo, para onde é que está a ser mais fácil a caminhada. Então, como eu vou para Portugal no fim do ano, também, né, nunca se sabe se vou ficar por lá. Porque já tive esse período longo agora, né, até o ano passado, fiquei um período longo por lá, acabei voltando para cá, porque enfim, também situações pessoais arrancaram-me de lá subitamente, tive que voltar. Mas como não sei, então eu quero ser brasileira, porque a qualquer momento eu quero voltar para cá, a depender outra vez de visto essas burocracias todas da. Como que você ouve os sinais da vida? Até no Tesserato eu tenho um poema que diz que eu não sei ouvir, né? Que tem o poema, ainda sou muito nova para escrever este poema, em que eu digo que não sei interpretar, não estou a conseguir interpretar estes sinais. Foi um poema escrito numa época muito desesperada, inclusive. Mas eu acho que hoje em dia já começo a saber. Eu acho que o critério é isso. Onde é que está a ser fácil? Mais fácil. O que é mais fácil? Eu acho que esse é um bom critério, porque às vezes aquela noção de que temos que lutar muito pelas coisas, de que é difícil, é que tem mérito e tem valor. Não acredito muito mais nisso. Como que a poesia contemporânea, hoje em Portugal também, comunica com o Brasil? Porque eu falo isso, por conta da internet hoje, os poetas jovens portugueses brasileiros, poetas, eles estão produzindo, trocando figurinha, e é muito comum hoje poetas saírem do Brasil, fazer sarau em Lisboa, Portugal, vir para cá. Como que você vê isso dentro dessa visão que você me falou, que lá em Portugal, quando você era mais nova, antes de vir para o Brasil, tinha toda essa rigidez linguística e tal. Você vê uma mudança? Você vê uma outra linguagem? Sim, sim, nos últimos anos eu acho que esse Atlântico aproximou muito, né? Eu acho que essa licença poética também está mais presente na poesia contemporânea portuguesa e justamente é isso que me tem também, não sei, há algo dentro de mim que está-me a pedir também para experimentar esse novo Portugal, mais de perto, né? Que eu sinto-me muitas vezes muito distante de Portugal, da realidade portuguesa de hoje, né? Às vezes eu estou assim, eu nem conheço mais os artistas lá e às vezes a minha mãe fala-me de coisas que eu nem sei o que é. Então, algo em mim, não sei se vai ser agora, enfim, mas há algo que também que já me está a levar num movimento inverso, não é? Como se eu já fosse, como se Portugal também já fosse um certo estrangeiro para mim. Eu acho que é algo que me atrai muito, né? Até por ser sagitariana, é essa coisa do estrangeiro, do precisar estar fora da zona de conforto, né? E sempre, talvez o Rio de Janeiro já se tenha tornado demasiado casa. Eu, se pudesse, iria para o México, mas aí teria que haver algum contexto que me levasse para lá. Eu Tem que haver gosto algo que desse. eu iria ir morar no México um tempo, sou apaixonada, estive lá em 2018 Se você vai, eu não e, conheço o México ainda, mas é um país que eu tenho vontade de conhecer também. nossa, surpreendeu-me muito, assim, que eu já gostava da música, mas quando cheguei lá, indescritível, assim, o que eu sentia, como se eu estivesse no Rio ou como se eu estivesse em Portugal, senti-me muito em casa, inclusive o México está presente no livro, antes de eu ir lá, eu já tinha escrito um conto, um dos contos que se passa lá, e incrivelmente quando cheguei lá em Oaxaca, eu encontrei o lugar que eu tinha descrito no conto. E a partir daí, enfim, fotografei, filmei, voltei ao Rio e incrementei mais com tudo o que eu vi, mas ele já estava lá. Então eu tenho uma ligação bem forte com o México, adoraria ir para lá Eu também. acho que o mundo ganha se você ficar rodando É, poesia. é estar mais livre, assim, para ver para onde apontam os ponteiros. O Cali, a gente conversou em 2019 aqui no Rabiscos, quando você Uhum. estava lançando o livro e você falou sobre o estrangeirismo, sobre o estrangeiro. Isso foi um tempo pré-pandemia, né? Acho que foi 2019.
as coisas ainda estavam mais caminhando para uma maturidade que nos forçou a pensar muito, né? A nos restabelecer enquanto seres humanos, assim. E você acabou de falar disso, né? Do ser estrangeira, ou de ver onde você está como casa e fora disso. Mudou alguma coisa daquela época que a gente conversava para hoje? Sim, no sentido em que o estrangeirismo hoje em dia para mim já é um olhar sobre o mundo, sobre os variados aquis, né? O que é estar aqui, o que é o aqui, o que é o lugar. Pode ser em qualquer lugar, então é por isso que eu, como te disse, não me sinto mais tão aprisionada como eu me sentia, né, no bom sentido, ou no mau, sei lá, ao Rio de Janeiro, essa necessidade de estar fora do meu país de origem. Eu sinto que hoje em dia eu já posso estar dentro estando fora ao mesmo tempo. Já é algo que tem a ver também com o Tesserato, né? Esse poder ser vários tempos e vários espaços no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então, na verdade, o estrangeirismo para mim não depende mais de uma questão geográfica. Ele já vai como um olhar, como algo que a qualquer momento eu possa ativar em mim para me salvar, né? Para poder olhar as coisas de uma maneira menos quadrada, talvez, menos séria, menos rotineira e poder olhar de uma outra forma e de um outro ângulo e de uma outra dentridão. Acho que é isso, que o estrangeirismo agora vem de dentro. Qual que é a parte ruim do estrangeirismo? Acho que não tem, porque ser estrangeiro acho que a gente falou um pouco disso daquela vez também, né? A questão do erro, né? De estar fora do lugar certo, digamos assim. E esse erro é sempre muito rico para nos sentirmos vivos, não é? Eu acho que a vida acontece justamente no que falha, no que provoca uma fissura, uma fenda, e aí acontece a surpresa e novas possibilidades. Assim. Hoje em dia eu já quase me alegro quando alguma coisa não sai como eu planeei, como eu estava à espera. Eu já tenho um pouco essa tranquilidade, ok, porque deve ser mais interessante assim, e acaba por ser. Então, não sei, não consigo ver Você sempre consegue ver poesia nas falhas? eu acho que eu tenho um bocado essa mania, desde que me conheço, um bocado, eu acho que é uma mania, Mania boa sinceramente, essa, mania boa essa. quase uma obsessão, né? É isso que te faz poeta. Qualquer coisa que eu faço, por isso que eu digo, eu não sou romancista, né? Não vou ser nunca, porque eu não escrevo para contar histórias. O que me interessa é sempre simplesmente escrever, né? Até escrevi alguma coisa esses dias assim, é escrever apenas para ouvir o bater das teclas. E nesse exercício de escrever, ver o que a escrita tem para me dizer, né? Eu escrevo, não escrevo para dizer, eu escrevo para que a escrita me diga. E por isso que eu não sou uma contadora de histórias, eu sou, na verdade, uma religiosa da linguagem, porque eu busco justamente esse religar, né? Algo que me fale, né? Algo que eu conscientemente não sei, mas que um determinado inconsciente que está um bocado em mim, um bocado no mundo, sei lá onde, me diga algo, que me religa a esse mistério de sempre do que é estar aqui, o que é, enfim, estarmos aqui loucamente a girar num planeta e a levar tudo tão a sério, não é? E quando que a Enfim, escrita diz cruel? olha, eu acho que o que é cruel, o que acontece na vida, né? O que acontece na vida. Agora, o que a escrita diz, vai-me dizer sobre isso, para mim nunca me soa cruel. Para mim, soa-me sempre como a realidade, sabes? Assim, para mim é mais real o que a escrita me diz do que às vezes o que eu estou a viver. E a realidade, ela sempre me acalma. E a Ela realidade não pode ser cruel? eu acho que a realidade, ela é o que é. Então, cruel, eu acho que é mais a ilusão, né? É o que não é real. Isso é que pode ser muito cruel. Tu estás a ver uma coisa que não é. Então, justamente quando a tela fica escura, por mais cruel que isso seja, para mim acalma-me, porque
é o que é. E eu aprendi com este livro, enfim, este livro que eu digo, é esta vivência livre, né, que se transformou em livro, que me curar justamente dessa aridez, né, dessa crueldade que pode ter a vida, é dar sentido, dar um sentido ao irredutível. Quando tu não consegues mais buscar explicações, não consegues mais ter uma explicação, não consegues mais amaciar aquele terreno árido, então tu dás um sentido àquilo e para mim isso é a melhor definição de cura. Então a partir daí para mim já não é cruel, já é, já é uma libertação. Queria que você lesse algo pra gente. O pessoal que não te conhece, ouvir essa linda voz, que é a minha voz favorita de declamação, é a voz da Kali. Ela sabe disso. Olha, vou ler aqui, vamos lá. Vou pelos vãos das veias, com um nome fechado nos pulsos e um silêncio espalhado nos muros. Os muros cheios de letreiros, os pulsos cheios de sinais de trânsito. O passo que se pede no vazio estrondoso, pois não, eu o dou. Mas então, outro. Sucessivamente me avisto no espelho do vazio seguinte, sem saber se já estou nele, ou para lá caminho, ou se o caminhar está do avesso. Fractalidade fatal com que me fito, ou finto. No espelho mais distante, porém, uma de mim destoa, despassa. Voo pelas vãs vielas com um céu de bolso e um estrondo de amor. Então, em vez do silêncio envolto de palavras, a palavra revolta de silêncio. Em vez do teu nome fechado nos pulsos, a pulsação do inominável. Então, isto é, como te digo, isto é um recorte. Porquê que eu não chamo isto de poema? Porque o próprio, no livro, na diagramação, vai ter isso. São recortes que vão se seguindo sem serem destacados, cada um por página, né? Porque ele vem numa sequência de algo sempre. Então, eu não chamo de poemas. O poema na verdade, são as partes, né? Poema um, poema 2, poema 3, poema 4, poema 5. E cada parte ou tem recortes assim, de prosa ou de poemas, ou tem contos, ou tem, enfim, pintura, fotografias, e é isso, o livro é... Quem faz isso, não dessa forma, mas que eu vejo muita poesia nos romances, é o Mia Couto. Eu vejo muita frase poética, eu me inspiro muito, assim, porque eu também gosto, né? E faz toda a diferença. Nessa sua vida, Kali, como que a música e a dança chega nisso tudo? Nossa, muito, muito, muito. Bom, a música é para mim uma chave sempre. Nem sempre eu escrevo com música, mas em determinados momentos em que eu preciso muito, lá está, fazer esse religar. Eu sinto que eu estou quase a alcançar algo que a escrita está a querer me dizer e eu preciso estar muito conectada. Nesse momento eu preciso pôr música. Quase sempre tenho algumas músicas que eu sei que me dão essa chave. Então é fundamental para mim a música, e mesmo quando ela não está lá fisicamente, não é, no ar, ela está dentro de mim de alguma maneira. Eu sempre estou, até como atriz, eu sempre estou com alguma música, com alguma trilha. Por isso que eu comecei essa história de fazer trilhas sonoras dos livros, porque para mim uma coisa está muito ligada com a outra. As músicas que eu estava a vivenciar durante a época em que eu escrevia os livros, as músicas enfim, que embalaram, que me salvaram durante aqueles momentos em que eu escrevia aqueles livros, elas são parte do livro. Tanto que algumas vezes em poemas surgem referências às músicas, enfim. E a dança, eu acho que talvez possa estar em alguma noção de espaço, de espacialidade no texto. Isso para mim é importante, sentir os espaços, os respiros,
Eu acho que a dança, a coreografia, né, que tanto também esteve e está presente na minha vida sempre, também me faz conectar com as palavras no espaço branco, né, de alguma maneira mais a trazer um movimento ao que se ouve, ao que se lê. Acho que Você pode ser faz por aí. um jam poético, tesserato, né? Inclusive, os nossos ouvintes que estarão na Flip este ano, Cali estará lá dançando e cantando no sábado, dia 25, às 11 horas, às 3 horas, 15 horas, no Teatro Sesc. Como que foi Uhum. isso, assim? Como que é? Porque isso que você está me falando é a música e a dança na sua expressão. Mas e como que é levar isso para o público, né? Como que foi apresentar isso, tirar a poesia? Porque a sua poesia já é muito de toque, né? A sua poesia parece que a gente pode pegar ela de fato, parece que ela está muito perto, ela tem um aroma, ela tem toda a coisa da imagem. Como que foi Uhum. isso? Como que foi esse diálogo e como que você espera continuar com ele? Então, assim como a música e a poesia elas entram no livro, eu também sinto a necessidade de tirar o livro para o palco, né? Porque sou atriz, enfim. Então, isso desde logo, assim que eu lancei o primeiro livro, eu comecei a sentir essa necessidade de encenar aqueles poemas, de tornar a vivência poética mais presente, né, mais táctil, fora do próprio objeto livre. E dessa maneira também espalhar essas escritas por outros meios, né? Porque eu acho que, na verdade, o meio nunca é o que importa, né? Não importa se está num livro, ou se está num podcast, ou se está num palco, ou se está à beira do ouvido, se está. Enfim, eu acho que o meio nunca importa. Ou se está no Instagram, que é onde também muito me surge tudo o que eu escrevo, né? Eu gosto muito do Instagram por isso, porque eu funciono muito a partir de imagem, né? O Instagram tem essa coisa, a gente fotografa, quer postar foto e eu sempre preciso escrever, eu quero escrever algo para aquela fotografia. Então, essa fusão, essa comunicação entre as várias linguagens, entre os vários meios, ela sempre está presente em mim. Parece que eu nunca estou satisfeita, sossegada em me expressar num só meio. Eu sempre preciso juntar tudo e fundir tudo. E então, para mim, fez todo sentido juntar essa poeta com essa atriz e essa bailarina e essa amante da música e levar o livro para o palco também. Primeiro comecei mais solo, não é? Depois comecei a inserir músicos, primeiro como uma jam session mesmo improvisada, então a poesia ela surgia como um outro instrumento que improvisava ali junto com o instrumento musical que se apresentava e já no Tesserato eu já convidei também uma bailarina, que é a Juliana Nunes Uchoa, o músico é o Fábio Nin, que já tinha trabalhado comigo no Outono Azul a Sul, enfim, e, e aí já criámos mesmo um espetáculo, digamos assim, já não é tão baseado no improviso, mas ainda tem uma pegada de improviso, digamos assim, mas já é um espetáculo ensaiado e que justamente encena o livro. Então eu tenho a vontade de fazer isso com tudo que eu escrever, na verdade. Agora já estou a pensar na jam session da tela finalmente escura. É uma outra forma de contar essas histórias, de contar essas vivências, essas coisas que me assaltam, né? Que eu preciso pôr para fora mais para me falar do que falar para os outros. Eu preciso continuar a dizer-me aquelas coisas. E então, ir para o palco é mais uma vez eu a tentar explorar mais aquilo, né? Aquilo que a linguagem, que a escrita me está a dar. Você tem esse toque da lamúria da música portuguesa em você, o fado português que é enraizado. Eu quero transportar aquela pergunta que eu fiz da literatura um pouco para a música agora. Dentro desse cenário contemporâneo, dentro do que a sua criação europeia diz da música, muito diferente da criação brasileira, né?
do que as pessoas ouvem no Brasil, dos acessos à música no Brasil. Você vê da mesma forma a poesia dialogando Brasil-Portugal, Brasil-Europa, América Latina e Europa com a música? Você tem essa mesma percepção? Não tanto. Acho que pela via do fado, sim. Eu acho que o fado tem chegado muito ao Brasil, mas só o fado. Todo o resto da música portuguesa eu acho que não chega ao Brasil. Ao contrário, chega muito, né? Muito. A música brasileira chega muito em Portugal. Por que E você acha que não chega? eu não sei, esse é um fenómeno que, por exemplo, na literatura é ao contrário. A literatura portuguesa É, chega muito mais aqui, a literatura brasileira chega lá. E enquanto os músicos brasileiros são idolatrados lá, os escritores portugueses são idolatrados aqui, quer dizer, é uma coisa interessante, eu não encontro explicação para isso. Eu acho que em Portugal ainda há um pouco de apego à questão da literatura ser no cânone do português luso, então talvez haja uma certa resistência, tanto que eu não sei se isso ainda acontece, pelo menos em algumas editoras eu sei que havia a transposição para o português de Portugal da literatura brasileira, o que eu sou completamente contra, né? Que eu acho que é justamente retirar aos portugueses a possibilidade de entrar justamente em contato com essa licença poética de que falávamos mais no início, né? sim, concordo. Então, é um empobrecimento para mim, assim, é um quadradismo. Eu acho que talvez por essa resistência, né, haja essa dificuldade da literatura brasileira de penetrar mais em Portugal, o que não acontece com a música, porque a música já tem essa coisa mais lúdica, esse açúcar, e então é gostoso ouvir música portuguesa do Brasil, assim como as novelas brasileiras sempre fizeram imenso sucesso lá. Agora, na questão mais intelectual, eu acho que ainda há não sei agora, mas né, havia um certo, digamos, uma certa resistência. Tinha que ser o português de Portugal. E no Brasil eu não sinto isso. Eu acho que o Brasil já fica muito mais aberto a tudo, né? Eu sinto essa expansão aqui, por isso que eu sempre, né, quis tanto vir para cá e amo tanto viver aqui, porque eu sinto justamente essa expansão da língua e da cultura das possibilidades estéticas e, enfim, que em Portugal às vezes eu sinto um pouco menos, né? Eu sinto que às vezes um restringir, mas é justamente isso eu acho que também está a mudar em Portugal e que eu quero experimentar. Eu acho que até essa avalanche de ida de brasileiros para lá também está a mudar a própria língua, o próprio estar, o próprio estar na vida também que o brasileiro também acaba por levar para Portugal, não é? Então acho que esses movimentos entre hemisférios, né, estão a unificar mais tudo, né? Eu acho que a última vez que eu estive em Lisboa eu já senti assim como se fosse novamente assim uma capital da lusofonia ali se criando, quase como foi quando o fado se criou ali no século XIX, em que a corte brasileira, né, voltou para Portugal e levou todas essas influências do lundu, né, de africanos e os marinheiros que também chegavam com mil influências, enfim, e os cantos mouros e tudo se juntou ali, se amalgamou em Lisboa e surgiu essa manifestação cultural tão importante que é o fado, que junta tantas coisas na sua origem. E eu senti um pouco isso em Lisboa, a última vez que eu estive, assim, que estava-se a criar novamente uma coisa nova, a partir dessa junção do samba, do fado, da morna, de Cabo Verde, tudo em efervescência, assim, eu senti isso. Quem mais te ensinou no mundo da arte? Ui, é uma pergunta. Eu acho que não consigo responder um nome. Eu sou uma pessoa muito de recortes, sabes? Eu não tenho assim um livro preferido, um autor preferido, uma música preferida. Eu vou, às vezes eu não preciso nem saber quem é o autor. Eu vejo uma frase e aquilo é a minha frase preferida do momento, o meu verso preferido, o meu parágrafo preferido é de um livro e depois é o outro de outro, percebes? Eu estou sempre a beber de imensas fontes ao mesmo tempo. Eu nunca estou a ler um livro só ao mesmo tempo. Então, eu não sei assim, assim tem
tenho grandes influências assim que me formaram. Por exemplo, a Amália Rodrigues é uma artista que me formou para eu ser quem eu sou. Eu fui completamente apaixonada por tudo o que ela fez e isso formou-me muito, assim, enquanto artista. Mas é uma parte de mim, assim, tem milhões, é um caleidoscópio de influências e às vezes até pessoas que nem sequer são artistas me influenciam de repente brutalmente. Eu lembro-me que em Poços de Caldas mesmo, depois da nossa mesa, quando lançámos os nossos livros, aconteceu uma coisa assim que me marcou para sempre. O lixeiro que estava lá a trabalhar veio falar comigo, tinha estado a ouvir-me e que tudo o que eu tinha falado sobre poesia, que tinha feito todo o sentido para ele. Ele era apaixonado pelo lixo. Ele não era lixeiro por falta de opção. Ele era apaixonado pelo lixo. Aquilo para mim foi assim uma super influência, uma lição de vida, de arte, de beleza, de tudo, naquele homem, naqueles 5 minutos que ele esteve ali a falar comigo, e em que ele me convidou para ser a poeta do lixo, se eu queria ser a poeta do lixo. Quer dizer, aquilo, percebes? Pode ser para mim tão importante quanto Fernando Pessoa. Eu não catalogo assim, não hierarquizo assim muito as influências. É o que vier, o que fizer sentido, que me impacta, que me espanta, está sempre a encaixar-se em outras mil pecinhas para eu, enfim, pensar o mundo e me expressar. Para a gente ir para a reta final, aonde o pessoal encontra seu livro, a tela finalmente escura, como o pessoal compra, como o pessoal fala contigo, onde eles te acham. Sim. Então, vamos lá. Primeiro, meu Instagram, Cali Boreas. É a minha oficina poética, é onde eu, enfim, mais e melhor me comunico. Tem o meu site, caliboreas.com, que está sempre atualizado, sou eu mesma que o faço, é a minha casa virtual, como eu chamo, estou sempre lá a arrumar, a pôr mais uma salinha aqui, a arrumar o quarto ali, a fazer uma sala de cinema ali, enfim, está sempre atualizado com tudo. E a Kafka Edições, a editora que foi um maravilhoso encontro para a materialização deste meu terceiro livro. Tem o site Kafka Edições, sem cedilha e sem tilde, né? kafkaedicoins.com.br. Lá na primeira página logo vai estar a capa da tela finalmente escura, que está em pré-venda neste momento. Tá linda a capa, aliás, hein? A capa é uma fotografia minha, inconsciente. A fotografia surgiu-me no meu rolo de câmara sem eu saber como. Então foi, enfim, a capa que o universo fez para o livro. O livro fez romance à minha revelia, a capa foi a minha revelia. Ela tinha que ser assim. Daqui a pouco ele vai cobrar direito autoral. Exato. Então o livro está lá, já em pré-venda, vai estar acho que até meados de outubro em pré-venda e logo estarei lançando ele na Flip, juntamente com a apresentação do Tesserato, né, do meu segundo Tesserato Jam Session. E a encenação do Tesserato eu vou estar lançando o livro físico a tela finalmente escura. Mas por enquanto vão lá no site da Kafka e façam a encomenda que já ajuda bastante para... E se tudo der certo, estaremos juntos no sarau na Flip, hein? O pessoal que tá ouvindo aí, ó. Fique de Vamos olho falar. nas redes, que se rolar a gente divulga. Abraçarmos. Cali, muito obrigado pelo papo, sempre maravilhoso. Volto a repetir aqui, eu sou muito feliz por ser seu amigo, por poder ter em você uma pessoa que eu tenho tanta afeição, que eu tenho tanta liberdade de falar as coisas, de falar problemas pessoais, a gente conversar, a gente devagar. Eu sou muito feliz mesmo por ter você na minha vida. Obrigado por estar vindo aqui sempre. Obrigado por lançar esse livro, que eu tenho certeza que vai ser mais uma marca sua. E seja sempre bem-vinda. A casa é sempre sua. Eu agradeço muito, Tadeu, pela amizade em primeiro lugar, pela generosidade sempre, por teres este espaço com uma resistência aqui maravilhosa, sempre tão profundo e tão sensível. Tudo o que tu fazes é tão maravilhoso. Eu também sou tão grata por ser tua contemporânea, assim, por falar em influências, assim, o que tu escreves aqui e ali, esses pequenos recortes que sempre me chegam, teus são sempre influências maravilhosas para um novo olhar sobre as coisas. Então, eu sou muito, muito grata
por ter esse teu olhar também sobre o que eu escrevo. Muito Muito obrigada. obrigado. Espero em breve te abraçar pessoalmente. Estou com saudade de você. Já, já. Quero convidar o pessoal de casa que está acompanhando o especial do Rabiscos, que todo mês nós estamos lançando um álbum de fotografias de algum artista, falando um pouco, abrindo o seu álbum artístico e falando um pouco sobre a sua vida. Então eu quero te convidar para todo mês ficar ligado. A gente já falou com a Ana Zepa, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas ou já saiu ou vai sair o episódio com o Rodrigo Casarim, que é um excelente escritor do Página 5 da UOL. Tá? Eu e o João Nunes Júnior apresentando, então eu quero convidar vocês para acompanhar esse especial mensal que está rolando aqui no Rabiscos. É isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde e boa noite.